Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje. Hoje a gente vai falar sobre reforma administrativa com a professora Tatiana Marcelo. Vai ser muito bacana o nosso bate-papo, já tem gerado bastante polêmica aí essa proposta, né? Boa noite, amor. Boa noite, Rea. Vou esperar o pessoal ir chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Vocês podem ir mandando perguntas, tá bom? A gente deixou a caixinha também de perguntas, mas a gente vai trocar uma conversa aqui, fazer um bate-papo bem bacana, tá? Vai ser muito bacana a nossa conversa aqui com a professora Tatiana. Ela é incrível, uma pessoa super acessível. É muito bacana a divulgação que ela tem feito, parceira mesmo, né? É tão bom encontrar pessoas assim como a professora no nosso caminho. A professora já tá por aqui também. Boa noite, Jana. Boa noite, Aline. Vou enviar o convite aqui para a professora. Aqui, chamar a professora. Oi, Olá! Mayara! Tudo bem, professora? Boa Tudo bem, noite! querida? Boa Que, noite! que prazer te conhecer, pelo menos assim, né, professora, de maneira virtual, né? Mas é É, muito bom ter você aqui conosco. Obrigada pela sua disponibilidade. Já vou começar agradecendo mesmo o seu tempo aí, né? Que a gente sabe que a correria sempre acontece, né? Não para. sim. Mas agradeço muito mesmo, tá, professora? Vou Eu deixar, que agradeço. Quero vou deixar os perguntar. minutinhos. Hã? Vou deixar os Esperar você minutinhos chegar. aqui para você se apresentar, o pessoal chegar também, né, professora? Uhum. Tá linda! Muito obrigada. Inspiração! Meninas, sigam o Instagram da professora, que com certeza, além de ótimo conteúdo que vocês vão ter, com certeza, mas especialmente para as meninas, tem várias dicas também, bem bacanas. Eu sigo todas. Tem, né? A gente é do direito, mas acaba sendo meio blogueiriane também. Tem que ser, né? É a nossa vida. Precisa, né? Às vezes eu até fico pensando assim, será que se eu mostrar isso aqui não vai parecer uma futilidade? Mas não é, somos nós, é o nosso dia a dia, a gente gosta disso, né? E autoestima Verdade. nunca é futilidade, né, Mayara? Então, Com assim, lá no meu certeza. Instagram tem de tudo. Tem dica de direito, tem o dia a dia lá do meu filho, tem Ai, que é dica uma de meio. graça, professora. Parabéns, viu? É um fofo. Tocando Obrigada. piano, vocês encontram várias coisas, né, professora? Bacana, e coisas É, legais, né? sim. É mesmo, né? E eu queria ver já, dando as boas-vindas para o pessoal que está entrando, que está chegando. Queria saber se o meu áudio está bom. Eu separei uns fones aqui, então se precisar, eu tenho meus fones aqui, né? Porque às vezes o áudio acaba dando uma, Pra mim, uma, uma reverberação. Tá bom para ti aí, Mayara? tô escutando super bem, professora. A professora tá me É. escutando bem também? Sim, sim, tá ótimo, tá Tá ótimo. bom. Então, para o pessoal que está chegando aí, para quem não me conhece ainda, eu sou Tatiana Marcelo, sou professora de Direito do Consumidor e Administrativo. Às vezes parece que não combinam as duas coisas, né? Mas eu comecei como professora de Direito do Consumidor e aí depois fui para a área do Direito Administrativo. E sou escritora de livros, dou aula, advogar eu muito pouco advogo. O pessoal pergunta, né, Tati, tu trabalha ou só dá aula? Eu só dá aula, né, gente? Que Porque é como se fosse pouca coisa, né, professora? somos, gente do céu. Então, a gente acaba trabalhando nesse meio de preparação para concursos e para a OAB. Então, tem, assim, bastante trabalho, tem muita coisa para fazer. A cada dia a gente tem que se superar, a cada dia tem que trazer coisas novas para os nossos alunos. E a gente tem que estar sempre atualizado também, né? Até a importância do teu canal, né, Mayara? Porque a gente tem que estar sempre atualizado, gente, do dia para a noite. Assim, às vezes eu mesma, um aluno me manda, prof, viu que mudou tal coisa? Eu disse, gente, mas eu nem estava sabendo, e quando veio já mudou, né? Então a gente precisa estar sempre atualizado nisso, e é muito importante, né? E hoje, então, o nosso assunto aqui, que vai ser a nossa reforma administrativa.
Vamos trazer aqui quais são os pontos mais importantes dessa reforma, quais são os pontos mais polêmicos e ver como que isso está, né? Estava aqui agora pesquisando, né? Olha qual é o posicionamento atual dessa reforma, o que acontece com ela. Então, hoje nós vamos tratar desses pontos aí todos da nossa reforma administrativa. Ai, que bacana, professora. Professora, a gente tem algumas perguntas aqui, aí Uhum. a gente vai trocando umas ideias, conforme o pessoal também for posicionando a Isso. gente aqui, né, para participar, fazer um bate-papo bem descontraído, né, professora? É isso A gente aí. vai Quem ter quiser mandar perguntinha, manda aí pra gente. isso, fiquem à vontade. Com certeza, muitas dúvidas aí possuem, né, professora? Eu tenho várias, inclusive, sobre essa reforma administrativa. Sim, todo Mas mundo tem. não. Fro, então eu vou começar aqui com uma primeira perguntinha, Uhum. falando a minha dúvida. Essa é uma dúvida minha mesmo, falando se os servidores públicos, né, que já são ocupantes de cargos públicos, se eles serão atingidos se essa reforma for aprovada, né? Uhum. Então, é uma pergunta bem interessante, Mayara, que é um dos pontos até de discussão aí da reforma. Então, assim, essa reforma administrativa, a gente fala reforma administrativa, mas na verdade ela acaba abrangendo os servidores públicos. Então, é uma reforma na parte de pessoal. Essa reforma, ela tende a cortar gastos, ela quer, na verdade, fazer uma modernização do setor e ela acha, então, que para fazer essa modernização, ela tem que cortar gastos. E cortar gastos aonde? Estão cortando gastos, então, nos direitos aí, né? Naquelas vantagens, no que nós temos de direito dos servidores mesmos, dos agentes públicos, tá? Essa reforma é uma reforma que foi proposta, então, pelo Poder Executivo Federal, tá? E ela abrange basicamente quem ocupa cargo ou emprego público. Por quê? Essa reforma deixa de fora quem? Os membros de poderes e aqueles que têm lei específica tratando deles. Então, primeiramente, o pessoal disse assim, mas essa reforma só abrange o poder executivo, né? Não, ela abrange o poder executivo, legislativo e judiciário, só que não todos os agentes públicos desses poderes. Então, por exemplo, lá no judiciário, né? A reforma, que é essa que tenta cortar, digamos assim, alguns direitos, né, dos servidores. A reforma, ela abrange lá no judiciário os servidores, o técnico do tribunal, o analista do tribunal, mas ela já deixa de fora o juiz, o desembargador, né, os ministros, esses não são incluídos aí nessa reforma administrativa. Mesma coisa, assim, Ministério Público também, né? Os servidores do Ministério Público, sim, são abrangidos pela reforma. Agora, os membros do Ministério Público, não. Mesma coisa lá no Legislativo. Servidores do Legislativo, a reforma pega. Mas os parlamentares, por exemplo, não, né? Eles ficam de Gente, fora. O que mais? Militares. Os militares também ficam de fora. Então é importante vocês saberem que sim, ela abrange poder executivo, legislativo e judiciário, mas em relação aos seus servidores, aquele pessoal que é analista, que é técnico lá no tribunal, que é polícia, que é professor, são esses que, então, a reforma acaba pegando. E aí, um outro ponto que é esse que você me perguntou, né? Ela está limitada, digamos assim, a quem for entrar para o serviço público a partir de agora. Então, quem já é servidor, esses direitos não vão ser tirados, digamos assim, para quem já é servidor. Mas como ainda se trata de uma proposta de emenda constitucional, né? Como ainda é uma proposta, ela ainda está sendo discutida, ela ainda está sendo emendada. Então, nós temos, por exemplo, frente parlamentar dizendo que tem que incluir os servidores que já estão, né? Só que aí a gente encontra muitos interesses que vão acabar trancando essa reforma. Então, estrategicamente, o governo não quer, digamos assim, incluir os servidores que já são servidores, né? O que nós já temos aqui de servidor. Por quê, Mayara? A quem interessa, digamos que ir contra essa reforma agora, tá? Concurseiro.
basicamente concurseiro, quem vai entrar, né, para o serviço público, quem pretende entrar para o serviço público. E a gente sabe que o concurseiro, ele não tem muita voz ativa nisso, né? Agora imagina se você dissesse, ó, não, nós vamos cortar direito dos servidores, que já são categorias aí organizadas com muita força. E aí, então, o que acontece? O governo acaba não colocando esses servidores que já são servidores, não porque ele não quer, na verdade, é porque ele sabe que vai trancar muito esse projeto, não vai adiante se ele colocar os próprios... A gente pensa assim, os próprios servidores do Congresso, né? Não vão fazer o processo andar, né? Então tem isso. Então, assim, ó, tem proposta para incluir outras categorias, né? Tem proposta para colocar quem já era servidor, mas isso tudo a gente acha que não vai. A proposta original, ela é de não incluir quem já é servidor, só quem vai entrar no serviço público a partir de agora, e de não incluir esses membros de poder, esses que têm as suas carreiras definidas ali constitucionalmente, né? Não. É o povão dos servidores, na verdade, que a proposta vem atingir, não é? Certo, professora. Bem interessante e polêmico já esses pontos, né, professora? E... Porque exatamente os servidores que são esses de carreira mesmo, né, como a professora mencionou, com os cargos mais altos, são os que têm os salários mais altos também, né, professora? Exatamente. Então, se a intenção era cortar gastos, se a intenção era cortar privilégios, como eles dizem, né? Como eles vendem a reforma. Se a intenção era essa, então a gente tinha que incluir justamente aqueles que trazem o maior gasto aí para a administração, né? E esses não são. E, inclusive, até tu mencionou agora, assim, bem polêmico esse início, né? A verdade é que, assim, até eu digo para quem está aqui nos assistindo, né? Gente, independentemente de posicionamento político aqui, porque até eu não acho nem pertinente a gente fazer posicionamento político, né? Mas aqui, como professora de Direito Administrativo, eu me sinto na obrigação de fazer um posicionamento mais crítico mesmo. E não só trazer a informação para vocês, trazer a informação, vocês podem entrar nos sites, ficar sabendo, como que está a reforma, né? Então, aqui, como professora de Direito Administrativo, não tem, e digo isso por mim, e acho que a grande maioria dos professores de Direito Administrativo, né, não tem como não se posicionar de forma crítica nessa questão da reforma administrativa, né, justamente por esses pontos todos aí. É verdade, né, professora? Realmente, isso independe de posicionamento político, né? Que são questões fáticas mesmo, né, professora? E constitucionais, que até a gente vai abranger aí mais pra frente, né? Sim, com certeza. Professora, eu sei que a live realmente é muito curta para a gente abordar todos os pontos da reforma, né? Que a gente vai focar realmente nos vínculos dos agentes. Mas para a professora mencionar aqui para a gente só uma pincelada de quais os pontos mais polêmicos assim dessa proposta que está tramitando. Tá, então vamos lá. Primeira polêmica que tem, e até é algo bem atual agora, é que nós já temos 2 mandados de segurança impetrados no STF, pedindo a suspensão da tramitação da reforma. Por quê, Mayara? Porque foi o governo federal, né, que entrou com a proposta de emenda constitucional, e os documentos que embasam essa proposta, eles foram mantidos em sigilo. Então, assim, é uma proposta que visa, digamos que, modernizar o serviço público, cortar gastos, né, tirar vantagens. E aí, mas cadê os documentos mostrando que se eu tirar a estabilidade do servidor, nós vamos ter menos gasto, por exemplo, né? Então, assim, a reforma foi proposta, ela é vendida na mídia, né? Dizendo, não, nós vamos modernizar, o serviço público vai ficar melhor, porque o servidor estável, ele vai lá e se acomoda, não presta um serviço público bom, e aí a gente vai ter cortes de gastos com isso, né? A gente vai economizar com isso. E onde estão os dados, os documentos, né? Os estudos mostrando isso? Então, a primeira coisa que é polêmico agora tem sido isso, né? E então,
então, até um dos mandados de segurança foi para o STF, já disseram que é o presidente da Câmara que tem que se posicionar se ele vai ou não vai suspender. Então, ainda está uma função em razão disso, ou seja, nós não temos uma transparência, né, de trazer ali quais são os estudos mostrando que realmente essa medida que tomada vai trazer uma melhora no serviço, vai trazer uma economia, vai trazer uma modernização, né? Aí, dos pontos da reforma mesmo que são polêmicos, bom, nós temos os cortes aí de algumas vantagens constitucionalmente asseguradas para os servidores, né? Nós temos digamos que essa reforma ela dá um poder a mais para o Poder Executivo, para o chefe do Poder Executivo. Então, nós temos lá dentro da Constituição Federal, lá no artigo 84, o que o chefe do Poder Executivo, né? No federal, o presidente, no estadual, o governador, no municipal, o prefeito, o que os chefes do Poder Executivo eles podem fazer. E o decreto, ele amplia isso, né? Ele amplia essas competências aí do chefe do Poder Executivo. Nós temos também, que é polêmico nessa reforma, uma possibilidade ampla de terceirização do serviço público. E aí a gente pensa assim, até que ponto terceirizar vai melhorar o serviço, né? Até que ponto... Porque a terceirização, ela pressupõe o quê? Você vai tendo mais atravessadores no meio do caminho. Ou seja, tem mais gente querendo tirar a sua beirada, como a gente fala, né? E aí, o que isso vai trazer de benefício nessa terceirização? Então, esse também é um dos pontos polêmicos, porque a reforma, ela permite, digamos assim, uma ampla terceirização. E o que nós temos de mais polêmico mesmo dentro da reforma administrativa é a questão da estabilidade do servidor. Essa mudança que eles estão fazendo nos cargos, empregos e funções públicas, que agora eles vão chamar de vínculos, né? A pessoa vai ter alguns vínculos com a administração. Essa mudança e essa tentativa, né, de tirar a estabilidade do servidor. Este é um dos pontos mais polêmicos, um dos pontos, inclusive, que especialmente, né, a gente pensou em tratar aqui na live de hoje, dentro de todas essas polêmicas aí envolvendo a reforma administrativa. É verdade, né, professora? Porque, inclusive... os meus cachorros, professora, eu não sei se você já acompanhou, né? Você deve ter ouvido eles em algum lugar. E parece que eles sentem o horário, professora. Parece que eles sentem. Mas estavam quietos até agora, mas vamos que vamos, né? Aqui eu tenho cachorro e criança, então já viu como é que é, né? A gente tá em casa, né, professora? Um gurizinho acabou de abrir a porta aqui, daí ele olhou que eu tava na live e ele... Ai, que lindo! Ai, ele é muito lindo. A gente tá em casa, não adianta, a gente abre a porta, né? Não tem jeito. É vida real aqui. E isso que é o legal agora disso, né? A gente tá vendo como é que é a casa das pessoas, como é que é a família das pessoas, os cachorros da pessoa, ou seja, a vida real mesmo, né? A gente tá sempre acostumado com as pessoas dentro daquele quadradinho, no estúdiozinho, na sala de aula, no escritório. E agora a gente tá tendo a oportunidade de, gente, a vida como ela é. A vida como ela é. Exatamente. Então, a professora, com relação à estabilidade, né, que a professora mencionou agora, que é o nosso ponto realmente, né, que a gente vai tratar mais aqui, uma coisa que é certa, né, os concurseiros hoje, eles buscam um cargo público, não 100%, mas a maioria deles para garantir uma estabilidade, né, professora? Você, com certeza, que leciona, assim, pode perceber isso realmente, né, nos alunos, eles buscam mesmo isso, né, professora? A segurança, né, do emprego, né, que a gente tem visto. E aí, antes da gente adentrar mesmo a estabilidade, esse ponto da estabilidade, como que está a tramitação da PEC, professora, da reforma administrativa? Você entende que está caminhando bem, que pode ser aprovada mesmo, ou está numa zona assim bem bagunçada? Então, não tem como ser zona bagunçada, algo polêmico assim, né? Então, assim, a tramitação, por enquanto, ela ainda está na Câmara, né? Então, está lá na Câmara.
nós temos agora essas questões aí, porque ela ainda estava assim, todo mundo dizendo, vai ser mais rápido, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí até a gente ficou assim, nossa, será, né? Nós mesmos, a gente tem lá os nossos cursos de direito administrativo, curso de prática, livro para lançar, e nós ficamos assim, nossa, mas aí agora vem a reforma, então vamos dar uma esperadinha, né? Só que a gente olha assim para a reforma, e aí quando começa isso, né? Principalmente quando começaram a cogitar de incluir os servidores atuais aí na reforma, aí a gente já começou a ter um movimento aí meio que contra. Então, assim, ela está na Câmara, estava andando direitinho, só que aí agora a gente teve, então, esses 2 mandados de segurança que eu te falei, né, Mayara? Então, com esses 2 mandados de segurança, agora vai ficar, né, vamos ver se vai ser o STF que vai decidir se suspende ou não suspende, se eles vão ter que mostrar ou não vão ter que mostrar essa documentação. Então, assim, pelo andar da carruagem agora, com 2 mandados de segurança, a gente já começa a ver que não é uma coisa que vai fluir muito facilmente. Eu tinha, assim, uma previsão, porque a gente não sabe o que acontece na cabeça deles e como que as coisas vão, né? Eu imaginei que logo no início do segundo semestre já do ano que vem nós já teríamos a reforma, né? Agora eu já tenho as minhas dúvidas, né? E isso acontece com a reforma tributária também, né? Tipo, nossa, vai sair reforma tributária. Quando vê, tá lá 2 anos tramitando e não sai. Então, assim, é algo que do nada pode sair, porque a gente sabe que às vezes eles fazem lá uma cortininha de fumaça para empurrar alguma coisa e quando vê, olha, pá, saiu a reforma administrativa e ninguém discutiu, e, né? Então, às vezes, do nada pode sair, porque eles podem aproveitar uma oportunidade, ou o contrário, né? Ficar lá, se estender e suspende, e volta os protocolos, e quando vê, isso fica lá para 2022. Então, assim, o que a gente diz até para os nossos alunos, assim, primeiro para o pessoal que vai fazer prova da OAB, né? Ai, prof, será que eu faço agora? Espero para o próximo exame. Será que pode mudar? Bom, para o próximo exame, que vai ser lá em fevereiro, por aí, nós ainda não teremos reforma administrativa antes do edital da OAB, então tranquilo, né? Agora, para concurso, que concurso a gente sabe que é um processo um pouco mais lento, né? Que a pessoa tem que se preparar ali 6 meses, tem que se preparar 1 ano, dependendo do cargo que ela almeja, 1 ano e meio. Então a gente diz o quê? Tenta agora, tenta entrar agora. Porque aí se você entra agora, a reforma não te pega, né? É verdade. A qualquer momento ela pode chegar, né? Então é bem isso, né? Então o andamento dela agora meio que... 1 mês atrás a gente até tinha mais ou menos assim, dava para dar uma previsão. Agora, né, com esses processos judiciais na STF, aí a gente já não tem mais assim uma perspectiva de quando, né? Pode ser logo depois do recesso ou pode demorar mais tempo. Na verdade, né, professora? Fica bem instável, né? Incerteza que não tem como prever. Mas vamos voltar para a estabilidade, então. A reforma, ela vai extinguir a estabilidade, professora, dos servidores públicos? Ou não? Bem interessante, Mayara. Então, assim, ó, a reforma ela não extingue a estabilidade. Ela só vai deixar mais restritos a estabilidade a alguns cargos, a alguns vínculos. Então, olhem só, eu vou tentar fazer uma... geralmente, eu fiz isso aqui, eu montei para uma palestra que foi bem legal, de um Congresso Internacional de Direito Administrativo, e eu montei até um PowerPoint, porque ficou tão grande a função, né, que para a gente explicar assim, só falando, mas aqui como a gente não consegue o recurso do PowerPoint, deixa eu tentar explicar para vocês. Olhem só, falei para vocês que a reforma, ela abrange esses agentes administrativos, não lá os membros de poder, juiz, parlamentar, agente político, não. São os agentes administrativos. Dos agentes administrativos, agora, nós temos basicamente 3 espécies de agentes administrativos. Nós temos o empregado público, que é aquele pessoal que faz concurso para entrar lá nas empresas públicas, na Sociedade de Economia Mista, Caixa, Banco do Brasil. Ele faz concurso e ele entra, mas ele tem carteira assinada e ele vai virar um empregado público, ocupando um emprego público, como a gente chama, né?
Então, nós temos esses. Nós temos uma outra categoria, que é a categoria do servidor temporário, que é a Constituição aí que diz que em determinadas situações de excepcional interesse público, a administração não precisa fazer um concurso e dar estabilidade, pagar remuneração para o resto da vida. A administração pode contratar temporariamente alguns servidores, como é o caso típico do recenseador do IBGE, né? Que chega de 10 em 10 anos, a administração precisa contratar um monte de gente para ir nas casas, perguntar se a pessoa tem liquidificador, quantos filhos, se tem televisão, né? Então, ao invés de fazer concurso público, dar estabilidade e remuneração para o resto da vida para essas pessoas trabalharem 3 meses de 10 em 10 anos, o que a Constituição permite? Pode contratar temporariamente. Então, o recenseador do IBGE, ele é contratado, não sei, é 4, 5 meses o tamanho do contratinho dele, depois ele vai embora. Então, agora nós temos isso, o servidor, o empregado público e o servidor temporário, ok? O servidor temporário não faz concurso, faz um processinho seletivo lá, mas não é concurso. O empregado público faz concurso, tá? Eles vão continuar esses aí, tá? Só o servidor temporário, agora eles trocaram, colocaram assim, vínculo por prazo determinado. Mas vai continuar. O que nós temos além desses dois? Nós temos o servidor público estatutário. Quem é o servidor público estatutário, Mayara? É aquele que faz, em regra, ele faz um concurso público para ocupar um cargo público. Que é o que nós temos aí, policial, professor, técnico tribunal, analista, agente da polícia, né? São a grande maioria, né? São os cargos que nós temos de carreira. Olhem só, desse servidor público, nós temos os que ocupam cargo efetivo, que são os nossos concurseiros aí que vão ocupar um cargo efetivo e depois eles vão ter estabilidade. E nós temos também, do servidor público, o chamado cargo em comissão, que é o nosso famoso CC, né? Que é a pessoa que ela vai ser livremente nomeada, não vai fazer concurso, ela vai ser livremente nomeada para exercer alguma função de direção, chefia ou assessoramento. Então, olhem só, do servidor público, que é a pessoa que ocupa cargo público, nós temos que lembrar então que nós temos o cargo efetivo, que é o nosso concurseiro, que faz concurso, que entra e adquire estabilidade, e nós temos o cargo em comissão, que é aquele que não faz concurso, que é livremente nomeado, também pode ser livremente exonerado e que não adquire estabilidade. Esse é o nosso cenário atual, tá? Como que fica com a reforma? Com a reforma, então, como eu te disse, mantém o servidor temporário lá, né? Que ele vai se chamar vínculo por prazo determinado, que não precisa fazer concurso. Mantém o empregado público, que é aquele que trabalha lá nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista, Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, né? E que ele faz concurso, mas ele vai ocupar um emprego público e ele vai ser seletista, é a CLT, tá? E aí, nós vamos manter também o CC, Mayara, tá? Só que o CC, o que acontece? O nome cargo em comissão, CC, ficou meio pejorativo, né? As pessoas pensam assim, o CC, já torce. Eu, quando dou aula, eu falo do CC, as pessoas, o CC, né? Ficou meio... Aí eles vão resolver esse problema, Mayara. Eles vão trocar o nome, não vai mais chamar CC, tá? Vai continuar existindo. Eles continuam existindo. Mas eles vão trocar o nome. Olha que chique que ficou, Mayara. Vai se chamar cargo de liderança e assessoramento, tá? Nossa! Então é isso, gente. Assim, o CC, né? Todo mundo, CC, né? Agora é assim, cargo de liderança e assessoramento. Gente, ficou muito chique, até eu quero. Ficou... Né? Então, pra gente ver, né? Como é que a gente resolve? Ninguém gosta de CC. Como é que a gente resolve? Pô, troca de nome. Só né? mudar o nome. Só mudar o nome, né? Continua da mesma forma, vai exercer aquelas atribuições, as direções, as chefias, os assessoramentos, também não vai fazer concurso público, livremente ele é nomeado, livremente é exonerado, continua a mesma coisa, tá? Mas qual é a grande diferença, então, Mayara? Sabe esse cargo efetivo que nós temos, ocupado pelo servidor público na administração direta, nas autarquias, nas fundações? Esses cargos efetivos, que são, né, esses servidores de carreira, ou policial, o técnico do tribunal, o professor, esses cargos efetivos, eles foram divididos em 2 categorias, digamos assim, tá? Nós vamos ter a categoria, então, do cargo efetivo, né? Digamos assim, que agora a gente chama de cargo efetivo, né? Nós vamos ter a categoria do servidor, que ele vai ter um cargo típico de Estado.
E aí vai ser muito parecido com o nosso cargo efetivo agora. Ele vai fazer concurso, ele vai entrar e ele tem a possibilidade de adquirir estabilidade. E nós vamos ter outros que não serão considerados cargos típicos de Estado, que terão um tal de vínculo por prazo indeterminado. Jesus. O que é isso? O que é isso? O gestor manda ele embora a hora que quiser. Não tem garantia, não tem estabilidade, não adquire estabilidade. Vejam, ambos têm que fazer concurso público. Ambos têm que fazer concurso público. Eles terão também que passar por, agora a gente chama de estágio probatório, né? Mas a reforma vai chamar de um vínculo de experiência. Eles vão ter que ficar durante um tempo por um vínculo de experiência, que esse vínculo de experiência faz parte do concurso público. Tá? Então, nesse cargo indeterminado, que é esse que pode ser mandado embora a qualquer momento, né? Esse aí a pessoa faz concurso, ela vai entrar, ela tem que fazer pelo menos 1 ano de vínculo de experiência. Isso ainda dentro do concurso público, sem saber se ela vai ser efetivada, digamos assim, né? E aí, depois desse pelo menos 1 ano de vínculo de experiência, então ele tá ali com quase um emprego, né? Ele tá ali e a qualquer momento podem mandar ele embora, tá? Já esse cargo que eles vão chamar de cargo típico de Estado, esse aqui sim vai fazer concurso público, vai dentro do concurso público ter que passar por pelo menos 2 anos de vínculo de experiência, pelo menos, depois até vou falar sobre isso, tá? E aí, depois, ele ficando mais 1 ano depois do vínculo de experiência, aí ele adquire a estabilidade. Aí este vai ter estabilidade. Até então, parece, né, quase normalzinho, assim, não vi muita coisa de errada. Qual é o problema, Mayara? É que a PEC não define o que é um cargo típico de Estado, que é esse único que vai conseguir ter estabilidade. E a PEC abre brecha para quê? Para os próprios entes políticos definirem o que é um cargo típico de Estado. Abre brecha para um município lá do Cafundó do Judas, onde as coisas são tudo feitas lá aqui, ó, na bala, praticamente, né? Abre brecha para lá no município os vereadores daquele município, que é quem vai fazer a lei municipal, né? Os vereadores daquele município, que são essas pessoas que a gente está vendo aí na campanha política, aí, que às vezes a gente não sabe se é um meme, se é o vereador mesmo, né? Pois é, gente. Esse pessoal lá do município, eles é que vão fazer a lei definindo o que é cargo típico de Estado. Nossa. E quando eles definem cargo típico de Estado, sabe o que eles estão definindo, Mayara? Bom, o cargo típico do Estado é aquele, isso o político pensando, tá? O político pensa assim, ó, o cargo típico de Estado é aquele que eu não vou poder interferir, porque ele vai ter estabilidade. Os que não são típicos de Estado, eu posso mandar embora a hora que eu quiser. Então, tu pensa, Mayara, como que eles vão definir o que é cargo típico de Estado ou não é? Então, assim, somente o cargo típico de Estado é que vai ter estabilidade, tá? Só que, quem vai definir quais são os cargos típicos de Estado? Aí é isso, né? A União vai definir os seus, o Estado os seus, o município os seus. E aí? E aí? Né? E esse é o grande problema quando a gente fala da estabilidade. Inclusive, tem um dispositivo na própria emenda constitucional, que até eu vou ler aqui para ti, ó, que diz assim, ó, como traz todos esses vínculos que, teoricamente, a autoridade competente pode mandar embora a hora que quiser. Tem um dispositivo assim, dizendo assim, ó, na PEC, é vedado o desligamento dos servidores por motivação político-partidária. Assim, né? Assim, ó, gente, agora não pode demitir alguém por motivação político-partidária. Só que o que acontece? O que mais tem é gente sendo mandada embora por motivação político-partidária. Só que, claro, eles não colocam lá no papelzinho, estou te mandando embora porque tu não gostou do meu programa de governo. Claro que não, né? Eles vão colocar uma outra motivação, né? Então, o que acontece? Qual é a grande crítica que a gente fala em relação à estabilidade, né? Então, assim, primeiro, só vai ter estabilidade o cargo típico de Estado, e aí ele vai fazer concurso público,
vai fazer pelo menos 2 anos de vínculo de experiência, e eu digo pelo menos porque o próprio ministro da Economia já disse que, dependendo do cargo, eles podem definir que seja 5, 6, 10 anos de vínculo de experiência antes de adquirir estabilidade, tá? Então, pelo menos 2 anos de vínculo de experiência, que dependendo do cargo eles podem instituir para mais. Aí depois disso, 1 ano a mais adquire a estabilidade, tá? Só que o problema é isso, são só os cargos típicos de Estado. E os que não são típicos de Estado, Mayara, vão ficar à mercê. Vão ficar à mercê. E é essa a grande crítica que a gente faz em relação a tirar a estabilidade do servidor. Por quê, Mayara? Quando tu mesmo me dissesse assim, Tati, os teus alunos, as pessoas querem fazer concurso, eles querem fazer e também buscando essa estabilidade. É uma das grandes motivações da pessoa, é a estabilidade, né? Sim. Só que o que está acontecendo? O próprio governo, né? E não estou falando de partido nenhum, eu estou falando do governo que nós temos atual, que é o governo que está fazendo essas medidas, né? O próprio governo, ele está vendendo a imagem de que quem atrapalha o serviço público é o servidor. De que quem faz com que o serviço público não seja bem prestado é a estabilidade do servidor. E essa imagem, ela é vendida para quem? Ela é vendida para o cidadão, ela é vendida para a população. E ela é assim, Mayara. Se eu pegar, por exemplo, nós temos aqui o pessoal que está nos assistindo, pessoas esclarecidas, que conseguem fazer essa ponderação. Mas vejam, o povo, digamos assim, o povo, ele não entende de direito administrativo. Eu fiz um teste outro dia, Mayara. Eu peguei a minha mãe é agricultora lá do interior. Ela veio aqui em casa. E aí eu disse assim, mãe, sabe a estabilidade do servidor? E a minha mãe, sei, servidor tem estabilidade, né? Mãe, por que tu acha que existe estabilidade do servidor? E ela disse, não sei, acho que é para dar um benefício para ele, para dar um privilégio para ele, para ser mais atrativo, acho que é por isso, né? E aí eu perguntei, mãe, e tu acha que é bom a estabilidade? Tu acha que é positiva a estabilidade? Aí a minha mãe disse assim, agora os concurseiros aí vão odiar minha mãe, né? Aí a minha mãe disse assim, eu não sei, Tati, porque daí eles podem ficar lá pro resto da vida, podem fazer o que quiser, podem não produzir e eles continuam lá pro resto da vida. Olha a visão da minha mãe, que é a pessoa comum, digamos assim, né? Que é a visão do povo em si, né? Aí eu disse pra minha mãe, e aí, mãe, tu acha que era bom manter estabilidade ou melhor tirar a estabilidade? E minha mãe, acho que é melhor tirar a estabilidade. Ou seja, essa é a imagem que é vendida pro povo. Que o servidor tem uma estabilidade porque isso é um privilégio para ele e que a estabilidade tem por efeito, digamos assim, trazer um baixo rendimento do servidor e fazer com que o serviço público seja ruim, tá? Como se o serviço público de boa qualidade dependesse só do servidor, né, Mayara? Pega lá INSS, gente. Todo mundo reclama do INSS, por exemplo. Vai ver o desfalque de gente no INSS. A pessoa que trabalha no INSS, ela tem que se virar em 10 para ela conseguir dar conta. Por quê? Porque a gente não tem servidor, porque a gente não tem computador, porque quando tem computador não tem mesa, quando tem mesa não tem cadeira, quando tem cadeira não tem tinta para impressora. Então, assim, será que é culpa do servidor o fato do serviço público não ser bem prestado? Mas, enfim, essa é a visão que é vendida de que a estabilidade serve para isso. Quando, na verdade, qual é a visão, digamos assim, do direito administrativo e qual é a visão que nós temos que ter do que significa a estabilidade? A estabilidade, muito embora seja bom para o servidor, claro, né? Claro que é bom para o servidor. Mas ela não tem o objetivo de ser um benefício para o servidor. A estabilidade, Mayara, ela tem o objetivo de ser uma garantia para a sociedade. Como assim uma garantia para a sociedade? A estabilidade é a que vai fazer com que o agente público ele possa atuar, o servidor público, ele possa atuar dentro dos princípios administrativos, ele possa atuar dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro da impessoalidade, sem se preocupar com perseguições políticas.
Então, a estabilidade, ela serve para isso. Por que que tu acha que tem rachadinha? Por que tu acha que tem rachadinha? Porque tem alguém dizendo assim, ó, tu quer continuar com esse teu carguinho aí? Bom, então tu tem que dar uma parte desse dinheiro para mim. Se a pessoa tivesse estabilidade, ela não ia aceitar a rachadinha, porque, pô, tá ali, foi a lei que definiu quanto que eu ganho é o que eu vou ganhar, né? Verdade, Quando a gente vê servidor assim, ó, vamos pegar o exemplo do dia a dia, para o pessoal que está aí nos assistindo, né? Vamos pegar assim, quando a gente teve, não me lembro se foi no Rio de Janeiro, lá a questão do desembargador que estava andando na praia sem máscara, ele chegou. E aí o que que acontece? Chegou o fiscal e o desembargador disse assim, ó, eu vou ligar lá pro fulano, lá, teu superior, vou mandar ele te, né? Olha só, se esse agente público, não sei se era guarda municipal, enfim, se esse agente público ele não tivesse estabilidade, que é essa garantia de permanência no serviço público, o que que ele ia fazer, Mayara? Ou ele deixava ocorrer, digamos que a irregularidade e mantinha o emprego dele, né? Ou ele perderia o cargo dele. E aí, o que que você acha, Mayara, por mais justa que uma pessoa queira ser? Quando colocarem em jogo, ou é o teu emprego, o sustento da tua família, ou tu, né, dá essa aliviada, né, o que que você acha que a pessoa vai escolher? Então, assim, ó, esse discurso de que tirar a estabilidade vai melhorar, ele não é verdadeiro. Porque quando tu tira a estabilidade, tu deixa o servidor à mercê de quem? Quem que manda no servidor, digamos assim, né? Olha só, no serviço público, na nossa administração pública, nós temos o que nós chamamos de poder hierárquico. Nós temos, ela é organizada hierarquicamente. O que que é essa hierarquia, né? Um agente público manda no outro, que manda no outro, que manda no outro, e assim vai indo. Então, Tati, eu tenho o dever de obedecer às ordens dos meus superiores hierárquicos, tá? Eu tenho o dever de obedecer às ordens deles. Se chama dever de obediência no direito administrativo. Eu, subordinado dele, tenho o dever de obedecer às ordens dele, tá? Exceto, Mayara, quando manifestamente ilegais. Se a ordem do meu superior hierárquico ela for manifestamente ilegal, eu não tenho o dever de obedecer, e muito pelo contrário, eu tenho o dever de denunciar, de levar essa ilegalidade, essa irregularidade para que as autoridades competentes tomem as medidas, tá? Só que aí, Mayara, se eu não tenho estabilidade, como é que eu vou desobedecer uma ilegalidade que o meu chefe mandou fazer? Porque se eu desobedecer, ele me manda embora, eu vou perder o meu cargo. Então, a estabilidade, ela tem isso, ela vem garantir que o servidor, ele vai atuar aí dentro dos princípios do direito administrativo, ele vai conseguir manter o pulso firme dele, ele vai conseguir ir lá fiscalizar uma obra do amigo do prefeito. Imagina um fiscal, né, ir lá fiscalizar a obra do amigo do prefeito. E aí, e se ele vê uma irregularidade, ele pensa assim, nossa, se eu colocar aqui essa irregularidade, e aí? Eu sou mandada embora. Por quê, meus queridos? Porque os superiores hierárquicos que eu falo são quem? São os cargos em comissão. E os cargos em comissão, eles são colocados lá por quem? Pelos agentes políticos, pelo corpo político. Então, a gente não pode deixar com que os nossos servidores, eles fiquem à mercê de tudo isso, né, Mayara? Então, essa é uma das grandes críticas que a gente tem em relação a tirar a estabilidade. Porque se vende uma ideia de que o problema é a estabilidade, quando não é. E nós temos aqui uma outra, digamos que, consequência negativa de nós não termos a estabilidade, tá? O próprio governo já disse expressamente em entrevista, né, que um dos objetivos dessa reforma é assim, ó, quando entra todo o corpo político, igual agora que está entrando, né, vai entrar todo novo prefeito, vereador, né? Um dos objetivos é quando entrar todo o corpo político vai poder decidir quem do corpo administrativo ali ele vai deixar e ele vai mandar embora, tá? Tu acha, Mayara, que seria positivo para o serviço público, de 4 em 4 anos, pegar os servidores e trocar tudo, mandar embora e colocar uns novos, os apadrinhados lá?
O Patrick Nossa. disse, calma, prof. Mas se me Não, se me der 2 horas aqui, eu já subo aqui na cadeira, né? Boa, professora. Não, mas não tem como achar normal mesmo, né? Não Mas tem. é... É o que eles querem então, fazer, né? Mas... É verdade. Então, nós temos tudo isso. Será que seria bom para essa continuidade do serviço público que nós temos que ter? Quantos políticos agora vocês ouviram tentando se reeleger e dizendo agora assim, ó, ah, eu fiquei 4 anos lá para arrumar a casa, daí agora você me dá a oportunidade de mais 4 anos que é para eu poder começar a trabalhar. Não tem umas coisas assim? Tem. Pois é, Aqui, você inclusive, imagina... tem, professora. Pois é. Então você imagina se eu pegar e não trocar só o político de 4 em 4 anos, eu trocar todo o corpo administrativo. Nossa, Ou seja, quando todo o corpo administrativo aprendeu as funções, sabe como trabalhar, arrumou a casa, vamos trocar todo mundo. Isso não vai ser saudável para o serviço público. Então nós temos tudo isso. Só que aí, Mayara, ainda sobra o quê? Aquele argumento, né, dizendo assim, mas Tati, e aquele servidor que ele entra para o serviço público e ele adquire estabilidade e ele se acomoda. Ele não produz, ele fica preguiçoso, porque ele sabe que se ele andar ali no andar da vaquinha, não vai acontecer nada com ele, né? E esse servidor? Então, olha só, Mayara, para esse servidor, o preguiçoso, porque tem, né? Tem em tudo que é área, tem na iniciativa privada, tem no setor público, né? Esse servidor, o preguiçoso, digamos que o que não produz, porque a gente sabe, se o servidor praticou irregularidades, faltas ali, ele vai sofrer sanções disciplinares, pode até ser demitido e perder o seu cargo. Estabilidade não garante que ele vai ficar pro resto da vida lá, tá? Mas aí a gente pensa, tá, mas daí aquele que ele não faz nenhuma falta grave, mas ele não produz, enquanto o colega faz 10 processos, ele faz 2, né? Aqui, enquanto um colega atende 5 pessoas, ele não atende nenhuma, atende meia, né? Então, olha só, Mayara, para isso, a nossa Constituição, ela tem um dispositivo lá no seu artigo 41, dizendo que o servidor estável pode perder o cargo mediante avaliação periódica de desempenho, na forma da lei. O que é isso? O servidor, mesmo depois de estável, que não tiver um desempenho satisfatório, ele pode perder o seu cargo. Só que diz assim, vírgula, na forma da lei, Mayara. E o que acontece? Isso está lá desde 1998, lá na Constituição, e até hoje o Congresso não fez a lei regulamentando essa avaliação de desempenho do servidor. Então, olha só, se o problema da estabilidade do servidor é o fato dele de ter alguns preguiçosos, e que não rendem muito, se esse é o problema, a gente não precisava de uma emenda constitucional nova. A gente podia simplesmente fazer a lei regulamentando essa avaliação periódica de desempenho, já seria o suficiente para o servidor ser mandado embora caso ele não tenha uma produção satisfatória. Então, esse argumento, digamos que não teria o porquê, né? Então, assim, diversos pontos, né? Poderia ficar aqui 3 horas a gente falando nisso. Nossa, professora, realmente passa muito rápido, né? E é um tema muito interessante, porque desses detalhes eu realmente não sabia. Acredito que muitas pessoas que estejam nos ouvindo e também que vão nos ouvir, né, depois, realmente não têm noção do quanto é grave, né? Esse tipo de reforma que eles estão querendo fazer, né, professora? Professora, uma última curiosidade aqui para aproveitar os nossos minutinhos finais. Antes disso, eu vou aproveitar só ler uns elogios para a professora, a Ana Paula, aqui, nossa musa do direito administrativo, sempre com um didático sensacional. Temos também aqui a Carolina está perguntando se a live vai ficar salva. A gente vai salvar a live, sim. O Patrick também falando aqui, boa noite, Prof. Tati, saudades das tuas aulas. A Maralina falando, ótima live, aprendi a gostar de direito administrativo por causa da professora Tati. Vários elogios aqui, professora. Tô vendo até o professor Marcelo Hugo ali. É verdade, professor Marcelo Hugo aqui presente. Obrigada, professor, também. Espero que ele esteja fazendo a comida agora ali na cozinha. Boa, professora. Boa, professora. Justo, depois eu quero ver.
aproveitar assim os minutinhos, eu sei que falta pouco, né? Mas assim, uma curiosidade, acredito que seja das pessoas também. Como que é nos outros Uhum. países? Né? Se existe estabilidade no serviço público de algum outro país que a professora possa mencionar aqui pra gente? Uhum. Então, a estabilidade, ela praticamente é uma regra em todos os países que a gente tem um regime democrático. A gente tem, assim, alguma exceção, como, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a estabilidade não é regra. Até tem estabilidade lá, mas não é a regra. Mas, nos países com regime democráticos, a estabilidade, ela é uma regra. E a gente tem países, para pedir um exemplo, né, para exemplificar, assim. Nós temos países como, por exemplo, na França, tá? Na França, a estabilidade lá, ela é tida como sagrada, digamos assim. Digamos que a pessoa questionar a estabilidade na França seria questionar o próprio regime democrático. Porque é isso, a estabilidade ela permite isso, que a gente tenha democracia. A estabilidade permite que os agentes públicos consigam atuar, digamos que blindados das pressões políticas, blindados de governos mais autoritários, né? Então, a gente tem países como, por exemplo, e França, ela é uma referência em serviços públicos, se a gente for pensar. Então, assim, um país que é referência positiva em serviços públicos e lá eles têm a estabilidade como algo sagrado, né? Tu vai questionar essa estabilidade, é como se estivesse questionando a própria democracia, né? Então, nós temos, assim, sim, exemplos. Então, a estabilidade não é, assim, uma coisa que só no Brasil tem estabilidade e daí vamos acabar para ficar igual aos outros, né? Não. Nós temos, sim, os países de regime democrático, a regra do serviço público é a estabilidade do servidor. Ai, muito bacana, professora. Muito obrigada mais uma vez. Ó, o Patrick falando que os churrascos do professor Marcelo Hugo são demais, hein? Eu acompanho os stories, professora, né, no seu Instagram, no Instagram do professor Marcelo. Realmente, já ficou o convite aqui também com as jantares, assim, que a professora também prepara. Quando acabar essa pandemia, eu vou para Porto Alegre. Já tá com. Não pode dar liberdade, né, professora? Não dá, pode vir, pode chegar. A gente vem aqui, faz um churrasco, umas comidas aqui em casa, dá uma passadinha ali em Gramado, que sempre vale a pena para quem não é do Rio Grande do Sul, dá uma passadinha em Gramado e sim, já tá convidadíssima aqui, Mayara. Professora, muito obrigada. Realmente passa muito rápido o nosso tempo aqui. Quero aproveitar esses minutinhos para te agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua acessibilidade, assim, a sua humildade. Realmente é luz mesmo encontrar pessoas assim como você aqui no nosso caminho e agradeço imensamente. Vou deixar aqui também esses minutinhos para você encerrar aqui a nossa live e fique à vontade, professora. Muito obrigada. Ai, eu é que agradeço, né? Desde o início, assim, parece que o nosso santo bateu, né? Quando a gente troca de mensagem, e tu já vê, sabe aquela pessoa que troca mensagem já mandando coraçãozinho? Gente, eu amo pessoa assim, tá? E aí, a nossa primeira troca de mensagem já foi assim. E tu é uma pessoa muito querida, não só por mim, aqui o Marcelo ele te conhecia antes já, e já sempre falou super bem de ti. E a gente vê o teu trabalho, a tua dedicação. Eu recebi os mimos, gente. Olha que coisa mais linda que eu recebi os mimos. Minha irmã que fez, professora. Vou aproveitar que fazer a merchan dela. Minha irmã que faz. Ela fez esse mimo. Coisa mais linda, gente. Eu recebi álcool gel, a mascarazinha, tudo no capricho. E eu realmente indico, né, o teu canal. Obrigada, para o pessoal que quer se atualizar, porque a gente tem esse olhar mais crítico, a gente tem que cuidar com esse monte de informação pela internet. Então, vocês têm que se atualizar realmente com as pessoas que têm uma qualificação para isso. E a Mayara, ninguém melhor que a Mayara, né? Editora, obrigada. Então, assim, é algo que eu confio muito. Que eu digo, se você for se atualizar lá pela Mayara, pode ter certeza que vai Obrigada, tudo professora. ok. Então, nossa, assim, tem
tenho uma grande admiração pela pessoa, pela tua pessoa, e uma grande admiração pela profissional também. E agradecer aos nossos alunos, aos nossos seguidores, o pessoal que nos acompanhou aí. Hoje em dia, assim, é tanta live, é tanta informação, e a gente se sente privilegiado quando a gente vê os numerozinhos, quando a gente vê vocês ali embaixo, e a gente se sente, assim, privilegiado por vocês estarem dedicando o tempo de vocês, uma hora do dia de vocês, que é algo que a gente sabe que é tão valioso hoje em dia, o tempo, né? Vocês estarem dedicando a nós. E aí o que a gente pode fazer é só tentar trazer aqui o melhor conteúdo, tentar trazer as melhores informações para agradecer, né, a esse carinho de vocês. Então eu que te agradeço, Maiara, e agradeço todo o pessoal que está aí nos assistindo. Ai, muito obrigada, professora. Uma boa noite, pessoal. Obrigada por vocês terem participado aqui conosco. Obrigada, professora. Boa noite. Um bom resto de semana aí para todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, professora. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Até gente. mais. Beijo, Tchau, Maiara. gente.